Túlio enfrentará um dos períodos mais sombrios de sua vida, vítima de uma armação cruel que colocará tudo a perder. Manipulada por Sandra, a situação fugirá completamente do controle quando o médico for acusado injustamente de assédio dentro do Hospital Central. A história será distorcida de tal forma que Túlio sequer terá chance de se defender. Ernesto, cúmplice da vilã, apresentará sua versão dos fatos com convicção e frieza, convencendo a direção de que o médico representa um risco à instituição. A demissão cairá como uma sentença. Em poucos minutos, Túlio verá anos de dedicação e esforço profissional desmoronarem. O médico deixará o hospital cabisbaixo, sentindo o peso da humilhação e da injustiça. Além de perder o emprego, ele perceberá que sua reputação, construída com tanto sacrifício, estará manchada. Colegas passarão a evitá-lo, cochichos surgirão pelos corredores e olhares de desconfiança o acompanharão pelas ruas. A dor de ser julgado sem culpa será ainda mais difícil de suportar do que a própria demissão. Mesmo profundamente abalado, Túlio tentará reagir. Em meio ao caos, surgirá uma oportunidade inesperada. Uma proposta de trabalho em um hospital no Rio de Janeiro. A oferta aparecerá quase como uma tábua de salvação, uma chance de recomeçar longe dos julgamentos e das mentiras que o cercam. Convencido de que permanecer na cidade apenas prolongaria o sofrimento, ele decidirá aceitar a vaga. Para Túlio, ir embora parecerá a única saída possível para reconstruir sua carreira e recuperar a dignidade. A notícia, no entanto, será devastadora para Estela. Ao chegar em casa e encontrar Túlio arrumando as malas, ela sentirá o chão desaparecer sob seus pés. A ideia de perder o homem que ama, não por falta de sentimento, mas por uma injustiça, a deixará completamente arrasada. Desesperada, Estela tentará argumentar, implorará para que ele fique e lute por seu nome, mas Túlio estará irredutível. Convencido de que já perdeu tudo ali, ele acreditará que partir é a única forma de protegê-la e evitar que ela também seja atingida pelos rumores. Determinada a não desistir, Estela procurará Lauro, implorando que reveja a decisão. Com o coração na mão, ela tentará mostrar a integridade de Túlio e a inconsistência das acusações. Ainda assim, encontrará apenas frieza e silêncio. Sem alternativas, Estela voltará para casa derrotada, sentindo que o amor dos dois está sendo arrancado à força. Os momentos finais antes da partida serão carregados de dor e despedidas silenciosas. Túlio e Estela trocarão olhares cheios de tudo o que não conseguem dizer em palavras. O clima entre eles será de despedida definitiva, como se o destino tivesse decidido separá-los sem piedade. No dia da viagem, Túlio seguirá para a rodoviária com o coração pesado, tentando se convencer de que está fazendo a coisa certa. No entanto, ao chegar ao local e ver o ônibus pronto para partir, algo dentro dele se romperá. Tomado pela emoção, Túlio sentirá o corpo travar. As lembranças de Estela, do amor que construíram e da vida que sonharam juntos virão com força avassaladora. As pernas não obedecerão, e ele perceberá que não consegue subir no ônibus. O veículo partirá, deixando-o para trás, parado, em conflito consigo mesmo. Nesse instante, Túlio entenderá, enfim, o que realmente importa. Mais do que o medo do julgamento ou da injustiça, o amor falará mais alto. Sem pensar duas vezes, ele correrá de volta, decidido a enfrentar as consequências e lutar pelo que sente. Ao chegar, encontrará Estela ainda abalada, tentando aceitar a perda. O reencontro será marcado por lágrimas, abraços apertados e um alívio profundo. Túlio se entregará aos braços dela, prometendo não fugir mais. Unidos novamente, os dois selarão um recomeço cheio de esperança, certos de que juntos serão mais fortes para enfrentar qualquer adversidade. Depois de mentir descaradamente para a juíza Flora e manipular cada detalhe do processo,
Zulma finalmente acredita ter conquistado a vitória definitiva na disputa pela guarda de Samir em Etamundo Melhor. Fria e calculista, a dona do orfanato consegue o documento que oficializa a adoção do menino e não esconde a satisfação ao comemorar o feito ao lado de Zenaide. Para ela, aquele papel representa o fim de qualquer ameaça e a certeza de que Candinho jamais conseguirá provar que é o verdadeiro pai da criança. Convencida de que tem tudo sob controle, Zulma se sente intocável. Em sua mente, a destruição da certidão de batismo original foi o golpe final contra o caipira. Sem o documento, acredita estar blindada contra qualquer reviravolta judicial e segura de que a justiça jamais desconfiará de suas mentiras. Com isso, passa a tratar Samir com ainda mais rigidez, certa de que o menino agora lhe pertence oficialmente. Enquanto Zulma comemora, Candinho segue completamente alheio à armação que acontece nos bastidores. De coração aberto e sempre confiante, ele concentra todas as suas forças na reconstrução da fábrica de biscoitos, que começa lentamente a se reerguer. Ao lado de Celso e Araújo, Candinho faz planos, sonha com um futuro melhor e sequer imagina que naquele exato momento seu filho corre o risco de ser afastado dele de forma definitiva. A inocência do caipira contrasta com a crueldade da vilã, tornando a situação ainda mais injusta. No entanto, o processo de adoção nasce repleto de falhas e fragilidades. Para garantir o documento, Zulma obrigou Samir a mentir diante da juíza, escondendo a existência de um pai biológico. A mentira, além de cruel, pode se tornar fatal para a validade da adoção. Caso a verdade venha à tona, todo o processo poderá ser anulado pela justiça, expondo as manipulações da vilã e colocando Zulma em uma posição extremamente delicada. E é dentro do próprio orfanato que o plano de Zulma começa a desmoronar. Cansadas de presenciar humilhações, castigos e injustiças, as crianças decidem se unir contra a dona do local. Liderados por Aladim, o único entre eles que sabe ler, os pequenos passam a agir em segredo. Com a ajuda de Picolé e Felícia, eles elaboram um plano arriscado, mas cheio de coragem: esconder os papéis da adoção de Samir. A ação dos órfãos acontece de forma silenciosa e eficiente. Quando Zulma percebe o desaparecimento do documento, entra em completo desespero. Fora de si, ela explode de raiva, grita, ameaça e tenta arrancar a verdade à força. Mesmo assim, as crianças permanecem firmes e se recusam a revelar onde esconderam os papéis, determinadas a proteger Samir a qualquer custo. A união dos pequenos se transforma em um poderoso ato de resistência contra a tirania da vilã. O sumiço do documento muda completamente o jogo. Com a adoção suspensa e o tempo agora jogando a favor da verdade, a esperança de Candinho é reacendida. Sem saber exatamente o que está acontecendo, ele sente que algo pode mudar e segue acreditando que tudo se resolverá no momento certo. Enquanto isso, o detetive Sabiá e o professor Asdrúbal continuam empenhados na busca por provas concretas que confirmem de uma vez por todas a paternidade do caipira. Assim, o golpe sofrido por Zulma dentro do próprio orfanato prova que, mesmo diante de mentiras e injustiças, a verdade sempre encontra um caminho para emergir, especialmente quando nasce da coragem dos que parecem mais frágeis. Um dos momentos mais aguardados de Etamundo Melhor promete virar a trama de cabeça para baixo. Após uma sucessão de mal-entendidos, fofocas e julgamentos precipitados, Dita será obrigada a revelar a verdade que vinha escondendo há tanto tempo. A jovem confessará que sempre esteve por trás da identidade da cantora Doris River, deixando todos ao seu redor completamente chocados. A farsa, criada com a intenção de ajudar Candinho, acabará provocando uma confusão generalizada e colocando o casal no centro de um escândalo inesperado. A confusão se instala de vez quando Zulma chega à casa de Candinho e, sem rodeios, revela o que viu.
Diante de todos, ela afirma que o flagrou aos beijos com Doris River, acusando-o de trair a esposa de maneira descarada. O comentário cai como uma bomba. O clima na mansão muda instantaneamente e o burburinho toma conta do ambiente. Candinho fica completamente sem reação. Confuso e constrangido, ele tenta se explicar, mas suas palavras soam desconexas diante da acusação. Como contar a verdade sem expor Dita? Como justificar um beijo que, aos olhos de todos, parece uma traição? O silêncio dele acaba sendo interpretado como culpa, o que só piora a situação. Dita, que assiste a tudo de longe, percebe que a situação saiu do controle. A farsa, criada com tanto cuidado para ajudar Candinho e proteger seus interesses, agora ameaça destruir a reputação do marido e a confiança das pessoas que convivem com eles. Cada comentário atravessa seu coração como uma facada. Ela vê Candinho sendo julgado injustamente e sente o peso da culpa crescer a cada segundo. O ambiente se torna insustentável. As acusações aumentam, os olhares se tornam mais duros e o nome de Doris River passa a ser sinônimo de escândalo dentro da casa. Dita entende que não há mais como sustentar a mentira. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa vir à tona. Reunindo coragem, Dita interrompe a discussão. Com a voz trêmula, pede a atenção de todos. O silêncio se instala. Todos voltam os olhos para ela, sem imaginar o que está prestes a ser revelado. Candinho a encara, surpreso e preocupado, temendo as consequências do que ela pode dizer. É então que Dita solta a bomba. Confessa que ela é Doris River. Por alguns segundos ninguém reage. O choque é absoluto. Os presentes se entreolham tentando assimilar o que acabaram de ouvir. A revelação parece absurda demais para ser verdadeira. Como Dita, a mulher simples e discreta, poderia ser a cantora sofisticada que encantava o público? Dita explica tudo. Conta como criou a identidade de Doris River, fala do disfarce, da transformação, das apresentações e, principalmente, do motivo que a levou a sustentar a farsa, ajudar Candinho. Ela deixa claro que nunca houve traição, nunca existiu outra mulher, e que o beijo visto por Zulma não passava de um gesto entre marido e mulher, ainda que sob uma identidade falsa. Candinho, por sua vez, sente um misto de emoções. O alívio por ter sua honra restaurada se mistura à surpresa com a revelação da esposa. Ele olha para Dita com admiração, mas também com a consciência do risco que ela correu ao manter a farsa por tanto tempo. A confissão muda completamente o rumo da história. A verdade, finalmente revelada, encerra a confusão. Lourival demonstra total confiança no talento de Doris, agora conhecida como Dita, e não hesita em afirmar que ela está prestes a se tornar um grande sucesso em todo o país. Para ele, a força de sua voz, aliada ao carisma natural, fará com que Dita ultrapasse fronteiras e conquiste um público cada vez maior. O sucesso começa a se refletir rapidamente na vida de todos ao seu redor. Com o dinheiro obtido graças às apresentações e contratos da cantora, Candinho finalmente dá início à recuperação de sua fábrica, que por tanto tempo esteve à beira do colapso. A retomada das atividades reacende a esperança de dias melhores e devolve a ele a confiança no futuro. Enquanto alguns celebram conquistas, Celso vive um momento de profunda dor. Dominado pelo sofrimento amoroso, ele se fecha, incapaz de lidar com a rejeição e com os sentimentos que insiste em guardar em silêncio. A angústia o consome, fazendo com que ele questione suas próprias escolhas e o caminho que decidiu seguir. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Em meio a esses conflitos, Picolé percebe algo estranho no comportamento de Policarpo. O rapaz nota que ele se mostra inquieto e nervoso sempre que Pé de Cabra e Cara de Gato aparecem por perto. A agitação fora do comum levanta suspeitas e indica que Policarpo esconde algum segredo envolvendo a dupla.
algo que pode vir à tona a qualquer momento e causar sérias complicações. Quinzinho, por sua vez, segue atormentado pelo dilema das esmeraldas. Com a fortuna em mãos, ele passa dias refletindo sobre o que fazer com as pedras preciosas, dividido entre a ambição e o medo das consequências que uma decisão errada pode trazer. Cada escolha parece carregada de riscos e promessas. O clima familiar se complica quando Anabela flagra Estela beijando Túlio. A cena provoca uma revolta imediata. Sentindo-se traída, Anabela enfrenta a irmã, deixando claro seu desprezo e a mágoa profunda que o episódio desperta. O conflito entre as duas ameaça romper de vez os laços familiares. Nos bastidores, Samir acaba mentindo para a juíza a pedido de Zulma, sem imaginar o tamanho do problema em que está se metendo, provocando reações intensas e prometendo novas reviravoltas. Sandra vai protagonizar uma das cenas mais impactantes e emocionantes de Eta Mundo Melhor, surpreendendo o público ao revelar um lado até então desconhecido de sua personalidade. Conhecida por sua frieza, ambição e atitudes cruéis, a vilã mostrará que, por trás de tantas maldades, existe um amor profundo e incondicional pelo irmão, Celso. Esse sentimento virá à tona no momento mais extremo possível, quando ela se colocará entre ele e a morte, levando um tiro em seu lugar. A sequência marcará uma virada definitiva na trajetória da personagem e colocará em xeque tudo o que se sabia sobre ela. Tudo começa quando Ernesto passa a observar Celso com outros olhos. Antes aliado e peça importante em seus esquemas, Celso começa a despertar desconfiança. O vilão percebe pequenas atitudes, hesitações e silêncios que o fazem concluir que o rapaz já não é mais totalmente confiável. Para Ernesto, isso é imperdoável. Acostumado a eliminar qualquer ameaça sem remorso, ele decide que Celso se tornou um problema grande demais para continuar vivo. A ordem é simples e cruel: eliminar o antigo parceiro antes que ele possa causar qualquer dano aos seus planos. Convencido de que está no controle da situação, Ernesto sequer cogita que Sandra possa se voltar contra ele. Para ele, a irmã de Celso sempre foi tão ambiciosa quanto ele próprio, capaz de tudo para manter poder e vantagens. O que Ernesto ignora é que, apesar de todos os erros e crimes cometidos, Sandra nunca deixou de enxergar Celso como sua única família de verdade. Desde a infância, ela se sentiu responsável por protegê-lo, ainda que essa proteção tivesse assumido ao longo dos anos formas tortas e questionáveis. O plano começa a desandar quando Olga, atenta aos movimentos de Ernesto, percebe que algo está errado. Ela nota conversas sussurradas, encontros suspeitos e olhares que não passam despercebidos. Ao juntar as peças, Olga entende que Celso está correndo perigo iminente. Sem pensar duas vezes, corre para avisar Sandra, ciente de que essa informação pode mudar tudo. Ao ouvir a revelação, Sandra sente o chão desaparecer sob seus pés. Pela primeira vez em muito tempo, o medo não é por si mesma, mas por alguém que ela ama de verdade. Desesperada, Sandra entende que o tempo está contra ela. Cada minuto pode ser decisivo, e ela sabe que Ernesto não costuma dar segundas chances. Sem medir consequências, ela sai em busca do irmão, tomada por uma urgência quase desesperadora. Em seu caminho, lembranças do passado vêm à tona. Momentos de infância, promessas silenciosas de proteção e todas as vezes em que, mesmo errando, ela acreditou estar fazendo o melhor por Celso. Esses pensamentos fortalecem sua determinação. O encontro acontece em um clima de tensão absoluta. Celso, alheio ao perigo real que o cerca, é surpreendido quando percebe a presença de um homem armado se aproximando. O bandido contratado por Ernesto age com frieza, cumpre ordens sem questionar. O olhar dele é vazio, treinado para matar sem hesitação. Celso tenta reagir, mas é tarde demais.
O cano da arma é erguido, apontado diretamente para ele, selando um destino que parecia inevitável. É nesse instante que Sandra surge. Num impulso movido pelo amor e pelo desespero, ela se joga na frente do irmão sem pensar nas consequências. O disparo ecoa, cortando o ar como um grito. Sandra é atingida e cai, enquanto o mundo parece parar por alguns segundos. A cena é devastadora. Celso entra em desespero absoluto ao ver a irmã ferida, tomada pelo sangue e pela dor. Ele grita, se ajoelha ao lado dela e tenta estancar o ferimento, tomado por culpa e incredulidade. Do outro lado, Ernesto fica paralisado. Ao ver o resultado de sua própria armação, ele se dá conta de que subestimou Sandra. Pela primeira vez, o vilão se vê diante de um ato que foge completamente à sua lógica fria e calculista. A mulher que ele julgava tão cruel quanto ele acaba de arriscar a própria vida por alguém, provando que ainda existe humanidade onde ele acreditava não haver nada além de ambição. Enquanto isso, o clima se torna ainda mais tenso com a chegada de outras pessoas atraídas pelo barulho do disparo. O bandido foge, deixando para trás o caos e a destruição. Celso, em lágrimas, segura a mão de Sandra, implorando para que ela resista. Em meio à dor, ela encontra forças para olhar o irmão e, pela primeira vez, deixa claro, sem máscaras, o quanto o ama. Suas palavras são poucas, mas carregadas de verdade, desmontando toda a imagem de vilã que construiu ao longo dos anos. Sandra é levada às pressas para o hospital, e o estado de saúde inspira cuidados. A notícia do que aconteceu se espalha rapidamente, causando choque entre aliados e inimigos. Muitos se perguntam se aquela atitude representa um ato isolado ou o início de uma redenção. Para Celso, não há dúvidas. Naquele momento, Sandra deixou de ser apenas a irmã ambiciosa e se revelou alguém capaz de um amor profundo e verdadeiro. A atitude de Sandra marca um divisor de águas em Eta Mundo Melhor. O sacrifício coloca em xeque o futuro dos vilões e abre espaço para novas reviravoltas. Ernesto, agora exposto, passa a ser visto como ainda mais perigoso, enquanto Celso se vê transformado pela culpa e pela gratidão. Já Sandra, entre a vida e a morte, deixa no ar a pergunta que promete mexer com os próximos capítulos. Será que esse gesto extremo será suficiente para mudar seu destino e fazê-la pagar por seus pecados de outra forma?